E aí, gente, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Bem-vindos ao canal Universo. Eu sou o Diego Miranda e estou muito feliz de ter vocês por aqui. Não esqueça de deixar aquele like que ajuda demais o canal a ser impulsionado aqui na plataforma e este vídeo específico também ser jogado para mais e mais pessoas. Este é o Explicando Autores, que sai sempre às segundas-feiras, às 18 horas, é um quadro aqui do canal. Claro, se inscreva, ative as notificações, escolhendo a primeira opção todas para sempre receber vídeos novos, que são muitos aqui por sinal. Às segundas sai o Explicando Autores. Quarta, de forma alternada, sai um Minuto Revolucionário ou um vídeo de leituras, que basicamente eu abro um livro e leio, um vídeo que eu gosto pra caramba de fazer, dei uma passeada aí, uma maratonada nas playlists. Quinta, é um vídeo variado, tem sido vídeo de visita, geralmente é um quadro de conversa, mas é um vídeo sem temática específica. Aos sábados, resenha de livros, domingo, Minutos Filosóficos, que é um quadro que deu origem a Explicando Autores. Gente, vamos conversar um pouco sobre Michel de Montaigne, né? Esse filósofo aí muito importante, filósofo do século XVI, talvez um dos mais importantes do século XVI, filósofo moderno. É um moderno herético, tinha um pensamento um pouco diferente dos seus contemporâneos. Antes de falar sobre ele, sempre agradecer as muitas e muitas pessoas que se inscrevem aqui no canal, que têm passeado, deixado seus comentários. Não custa nada lembrar, este canal não é monetizado, mas pretende ser, então por isso, dê uma passeada na playlist que vai aparecer aí no final do vídeo, Explicando Autores ou outras playlists. Deixe seus comentários, seus likes, divulguem o canal com amigos e amigas que gostam desses temas. Montaigne, filósofo extremamente importante do século XVI, é um moderno herético com um pensamento um pouco diferente de seus contemporâneos. Ele que é meio que um precursor da antropologia, na filosofia, criou o gênero ensaio, produziu diversos ensaios ao longo da vida. Ele que caminha aí entre a literatura e a filosofia, e alguns desses elementos, claro, eu já falei no Minutos Filosóficos, vou deixar nos cards para vocês conferirem. Assistam depois desse vídeo, tá bom? E é bem isso. Eu fiz um recorte aqui de duas ideias, eu sempre tenho feito neste quadro, né, o comentário de duas ideias de um autor, da autora que passa neste quadro, e é claro, um recorte escolhido por mim, não necessariamente são as ideias mais importantes do autor, mas são aquelas que mais me chamaram a atenção, digamos assim. A primeira ideia, a primeira concepção que a gente pode analisar e conversar um pouco aqui do Montaigne é o ceticismo dele, né? E o ceticismo é uma corrente filosófica aí, extremamente importante na filosofia do Ocidente. E é claro que o ceticismo montainiano, né, é bem diferente do ceticismo dos antigos, né, de Zenão e tal, que muito tinha a ver com um modo de vida, ou uma postura diante da vida, dos problemas da vida, das contingências. O ceticismo de Montaigne é o ceticismo moderno, que tem muito mais a ver com a teoria do conhecimento, ou das possibilidades que nós podemos enxergar ou compreender o que existe ou como existe, os pontos de vista a partir dos quais nós podemos analisar o real. E o ceticismo montainiano, ele tem muito a ver também com essa proto-antropologia que ele inaugura, né? Que é colocar em relevância diferentes pontos de vista, não só o ponto de vista europeu, que se pretende universal, que se pretende sabedor de toda uma história dos povos. Eu vou ler um fragmento aqui para a gente compreender de um ensaio dele bem importante, bem interessante, chamado Apologia de Raymond Samband, ou também para a gente compreender um pouco como é que o Montaigne enxergava a teoria do conhecimento, como é que ele enxergava os nossos juízos, nossas opiniões sobre a realidade. Ouçam bem. Deixemos de lado essa infinita confusão de opiniões, encontradiça entre os próprios filósofos, e essa perpétua e universal discussão acerca do conhecimento que temos das coisas. Pois é evidente que os homens, e os mais sábios e sinceros, e os mais capazes, não estão de acordo acerca de nada, nem mesmo em que o céu se encontra acima de nossas cabeças, porquanto os que duvidam de tudo duvidam disso também. Então, Montaigne, logo nas primeiras linhas desse ensaio aqui, já coloca de antemão. Há uma infinidade de opiniões, de correntes, de teorias acerca do que existe, inclusive de dúvidas acerca do que é o real, do que é a realidade, se nós existimos e como existimos. Então, o alerta desse autor se dá no seguinte sentido: é preciso ter calma no momento de formular uma teoria, uma tese, um ponto de vista sobre a realidade, e principalmente uma segurança ou uma necessidade de se avaliar a possibilidade de se universalizar um ponto de vista, porque são tamanhas e diversas as concepções e teorias entre os próprios filósofos, aqueles que se dedicam especificamente à reflexão sobre a realidade. Imagine como se dá no senso comum, nas opiniões do cotidiano das pessoas.
No alto desses quase 5 minutos de vídeo, eu lembro vocês de deixar aquele like, não esqueça, que ajuda demais. Like filosófico aí. Claro, deixe nos comentários se você já ouviu falar em Montaigne, já leu algo sobre ele, em vestibulares, na escola, na universidade. Enfim, eu vou ler mais um fragmento para a gente compreender essa reflexão que o Montaigne está trazendo para a gente sobre o que é o conhecimento, sobre o seu ceticismo, a sua dúvida acerca de formulações definitivas acerca da realidade. Ouçam bem. Além dessa inumerável diversidade de opiniões, é fácil verificar, pela confusão que nos joga e a incerteza que todos sentem, que nosso julgamento não tem fundamento sólido. Quantas vezes julgamos diversamente as coisas? Quantas vezes mudamos de ideia? O que hoje admito e creio na medida do possível. Todas as nossas faculdades, todos os nossos órgãos se apossam desta opinião, por ela respondem quando podem. Não poderiam aceitar outra verdade nem a conservar com maior convicção. A ela dei-me por inteiro. Mas não me aconteceu, e não uma vez, porém, 100 ou 1000, e diariamente, ter aceito do mesmo modo alguma coisa que posteriormente considerei falso. Vejam que o Montaigne coloca os limites do conhecimento humano, e para a gente atentar para essas contingências, as diversas questões que atravessam a nossa realidade, que impossibilitam muitas vezes o julgamento sobre uma realidade, sobre uma sentença acerca da realidade, se é verdadeiro ou é falso. Então é necessário cuidado, é necessário uma série de critérios para se afirmar algo sobre um contexto específico. Uma segunda ideia que queria trazer para vocês aqui, para a gente conversar, e que tem a ver com o ceticismo montainiano, tem algumas reverberações nesse sentido, relações, é a ideia de um perspectivismo. E aqui o pensamento de Montaigne se torna muito mais nítido a sua proposta de uma proto-antropologia. É claro que eu estou com calma aqui, a gente está no século XVI, já não está no XIX, XX, em que essas ideias de diferentes culturas vão estar muito mais explícitas dentro de um ramo específico da ciência social, mas nós percebemos que o Montaigne traz uma série de reflexões indo na contramão do pensamento de boa parte de seus contemporâneos ao afirmar que o ponto de vista europeu acerca da realidade, acerca do que existe, não é universal, muito menos a palavra final sobre aquilo que existe. Então são diferentes perspectivas, diferentes olhares que ressaltam que os pontos de vista são vistas de um ponto, né? E aí isso tem a ver com ceticismo, porque é necessário ter calma e atenção para estabelecer juízo acerca da realidade, porque as nossas reflexões sobre o real constantemente nos levam a enganos, seja pelos sentidos, seja pelo hábito, seja pela cultura em que nós estamos imersos. Eu vou ler um fragmento aqui do texto que é emblemático do Montaigne, em que nós podemos compreender um pouco esse perspectivismo dele, que inclusive vai ser utilizado alguns séculos depois pelo grande Nietzsche, Friedrich Nietzsche, que é o seguinte: o texto é dos canibais. Deixa aí nos comentários se você já leu, já ouviu falar nesse texto do Michel de Montaigne, dos canibais. E é claro, é um recorte que eu faço aqui. Você pode comentar também alguns desdobramentos, algumas coisas que eu não estou comentando aqui, mas enfim. Ouçam bem. Está logo no início, na segunda página do texto dos canibais. Voltando ao meu assunto, creio que não há nada de bárbaro ou de selvagem nessa nação, a julgar pelo que me foi referido. Sucede, porém, que classificamos de barbárie o que é alheio aos nossos costumes. Dizia que não temos da verdade e da razão outro ponto de referência que o exemplo e a ideia das opiniões e usos do país a que pertencemos. Esse texto está num contexto específico em que Montaigne está relatando a descoberta de territórios americanos, né? E aí ele está fazendo toda uma análise do que foi contado para ele, de pessoas que estiveram em loco e tal, e está fazendo essa relação daquilo que é colocado como barbárie, daquilo que é colocado como civilização, e quais os referenciais em que se estipula que determinado povo é bárbaro e outro não é bárbaro. E o Montaigne já está colocando de forma muito explícita os critérios que nós temos para distinguir barbárie e civilização são aqueles que são próprios do nosso território, das nossas vivências, nossos hábitos culturais e construídos historicamente, aquilo que nos pertencemos, pelo menos aquela Europa em que ele estava inserido naquele século específico. Vamos continuar. Neste, o país a que nós pertencemos, né, a religião é sempre perfeita. Perfeito governo, perfeito e irrepreensível uso de todas as coisas. Aqueles povos são selvagens,
na medida em que chamamos selvagens aos frutos que a natureza germina e espontaneamente produz. Na verdade, melhor deveríamos chamar selvagens aos que alteramos por nosso artifício e desviamos da ordem comum. E aí aqui uma crítica fina, sutil à civilização europeia. Vocês estão dizendo que os nativos de territórios americanos descobertos pelos povos europeus são selvagens? Porque por causa de suas vestimentas, ausência de vestimentas e seus hábitos? Não, nós estamos alterando os cursos da natureza. Talvez selvagens sejam os europeus que interferiram no curso e desenvolvimento da própria natureza. Seguindo, nos primeiros as verdades são vivas e vigorosas, os nativos de territórios americanos, e as virtudes e propriedades mais úteis e naturais do que nos últimos, povos europeus. Virtudes e propriedades que nós que nos abastamos e acomodamos ao prazer do nosso gosto corrompido. Todavia, em diversos frutos daquelas regiões que se desenvolvem sem cultivo, o sabor e a delicadeza são excelentes ao gosto comparando-os com os nossos. E aí o Montaigne faz uma comparação explícita e abismal entre o hábito dos povos americanos e o hábito dos povos europeus, e dizendo que barbárie é essa e que tipo de civilização é esse que estabelece essas distinções e nos deixamos confusos em saber quem é o bárbaro, quem é o civilizado. Gente, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar aquele like caso tenham gostado. Comente aí para ajudar no engajamento do vídeo. Esse quadro eu gosto pra caramba de explicando autores. Não custa nada lembrar. No fim de cada mês sai uma live com um pouco mais de fôlego, de meia hora, coisa de um pouco mais de meia hora, sobre um autor ou autora que passa pelo Explicando Autores. E é isso. Se inscrevam, ativem as notificações, sininho, escolhendo a primeira opção todas. E valeu!